Olá, tudo bem? É um prazer participar desse projeto, dessa junção, parte de um movimento TI nas escolas junto ao INPI. Eu sou João Ademar, sou consultor na área de propriedade intelectual lá desde 98 e venho trabalhando com essa temática, sobretudo dentro do aspecto da educação, do ensino da propriedade intelectual. E eu vou falar hoje sobre direitos autorais. Bem, o conceito geral de direitos autorais, ele vem daquela divisão clássica da propriedade intelectual. De um lado, a gente tem os direitos industriais ou propriedade industrial e do outro lado, a gente tem os direitos autorais. Veja, eu não usei a expressão propriedade autoral. Por quê? Porque existe uma coisa no direito que a gente chama de natureza jurídica. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um ramo do direito, a gente tem um enquadramento desse ramo dentro de suas características gerais. Lá na propriedade industrial, a gente tem o que a gente chama de natureza jurídica de direito real. Ou seja, eu estou falando efetivamente de propriedade, porque real vem de res. Res significa coisa, que é a propriedade. Do mesmo jeito que a gente usa, por exemplo, a expressão república, que significa coisa do povo. Pois bem, no direito autoral, a gente tem a res, a gente tem um aspecto de propriedade, mas a gente também não tem só isso. A gente tem o aspecto personalíssimo. A coisa mais legal do direito autoral é vivenciar nele a perspectiva de eu ter uma paternidade em relação à obra que é criada. É por isso que eu não chamo apenas propriedade autoral, eu chamo direito autoral. Por quê? Porque a natureza jurídica dele é híbrida, ele é real, pessoal. É por isso que a partir dessa divisão, dessa natureza jurídica dicotômica, que a gente tem os dois ramos do direito autoral. Os direitos autorais morais e os direitos autorais patrimoniais. Os direitos autorais morais dizem respeito, como eu falei há pouco, àquele conceito de paternidade. Aquela forma de você se ver pai da obra, como autor. Os direitos autorais patrimoniais dizem respeito, aí sim, à propriedade. A capacidade que o titular, que não necessariamente é o autor, tem de se ver, aspas, dono da obra. É a partir do direito patrimonial que ele tem os atributos, as condições de se ver vinculado, por exemplo, à questão dos ganhos financeiros que essa obra vier a trazer. Dentro do aspecto conceitual, é importante também que a gente tenha uma divisão que é muito importante. No Brasil, a gente chama de direito autoral de uma maneira geral. Em algumas outras nações, Portugal, por exemplo, usa a expressão direito de autor, em separado ao direito autoral. Em países de língua latina, o direito de autor também é vinculado dentro dessa perspectiva de separação. Aqui a gente, de certa forma, se acostumou a usar o direito de autor como uma espécie de sinônimo do direito autoral. Eu tento, de certa forma, em minhas aulas, fazer essa diferença. Por quê? Porque o direito autoral ele pode ser visto dentro de uma forma didática em separação do que a gente entende por direito de autor, que de fato é a vinculação à pessoa que cria, ao chamado direito conexo ao autor, que é aquele vinculado em relação ao sujeito que acrescenta valor à obra como executante, como produtor, enfim. Esses dois temas, o direito de autor e o direito conexo ao autor, vinculados ao direito autoral geral, eles serão objeto das nossas próximas conversas. Tchau!